você? Então vamos lá. Muito bom dia, Emily. Minha querida Maju, tá aí também online. Tudo bem com vocês? Felipe, bom dia. Salve, Caio. Grande Caio. Maria Eduarda. Adila, tudo bem? Rai, Larissa, Felipe. Gabi. Tudo bem com você, minha querida? Vinícius, muito bom dia a vocês. Então, nessa terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, né? Vamos iniciar então nossa aula. Uma aula de revisão, né? Vamos fazer uma revisão então em relação a esses conteúdos nossos aqui, tá? Bom dia, Amandíssima e o Guilherme falaram aqui, e aos outros que eventualmente vão entrar aqui, tá? Olha só, nossa matéria, ela estava sendo destinada à análise do período chamado período populista, tá? No Estado brasileiro, que ele vai da queda de Vargas em 29 de outubro de 1945 até o golpe civil-militar de 1964. Da noite do dia 31 de março para o 1º de abril de 1964, né? Então tá. Esse golpe, ele fecha, então, o quadro de regimes populistas que nós estamos analisando aqui diante diante dessas aulas, né? Bom, vocês que estão acompanhando as aulas sendo postadas pelo site, tá? Elas têm ali um roteiro, e esse roteiro eu estou trabalhando com vocês para a gente não perder nenhum assunto, né? Então, tem alguns conceitos que vocês vão procurar. Isso tudo aí está desenvolvido dentro do livro didático de vocês. Então, e as atividades? Nós estamos trabalhando tanto as atividades do livro, quanto as atividades das listas anuais. Listas essas que vocês vão me entregar valendo uma parte da nota bimestral. Beleza? Então, vamos lá. Eu trabalhei com vocês, eu estava trabalhando com vocês, essa parte, né? Estava falando sobre os regimes populistas, né? Vou só dar só bater um espectro aqui. Eu acho que a última aula de vocês foi sobre JK e o regime populista do Jânio Quadros, tá? Então, olha aqui, ó, esse aqui, para acabar até mesmo com um analfabetismo visual nosso, tá? Então, isso aí é uma prática muito comum. Geralmente cai uma charge envolvendo os personagens, os presidentes, as principais figuras. E aí a gente nem sabe quem que é o presidente. Então, assim, dentro do quadro que eu vou analisar com vocês, eu vou trazer, então, as figuras, tá, desses presidentes aqui do Brasil. Então, esse aqui é o general Eurico Gaspar Dutra, o responsável, era o ministro da guerra durante o governo Vargas, durante o governo ditatorial. Ele foi responsável por comandar o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, nas eleições, ele se candidata às eleições do ano de 1945, tá? E ele acaba, no finalzinho das eleições, 2 semanas antes, acaba tendo um discurso favorável de Vargas. O Vargas, assim, era uma figura muito populista, a gente já discutiu isso, trabalhista, tá? A prática trabalhista dele, então, assim, o conceito de trabalhismo do Vargas, assim, favoreceu muito, a figura do Vargas favoreceu muito, né, o Eurico Gaspar Dutra, porque veio apoiar no finalzinho da campanha, ele acabou ganhando as eleições de 45. Lembrando vocês que esse período de 45 para 46, o Eurico Gaspar Dutra, ele assume no dia 31 de janeiro de 1946, tá? E ele assume levantando uma bandeira de alinhamento automático com os Estados Unidos,
durante pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil já alinha, corta relações diplomáticas com a União Soviética. Então, essa é a parte da transição da ditadura de Vargas para o período em que eu tenho uma experiência democrática. Essa é a parte da transição em que essa é uma parte da transição e que nós temos que analisar com muito detalhe. Por quê? O Eurico Gaspar Dutra foi tanto conservador quanto foi tanto liberal. Por quê? Conservador, ele está naquele momento em que ele caça os comunistas do Partido Comunista do Brasil, tá? PCB, o Partido Comunista Brasileiro, então ele caça os registros em 47 e está lá no roteiro de vocês. A parte liberal tem a ver com a parte da economia, em que ele pega aquelas reservas de capital que nós tínhamos, tá? A moeda estrangeira, chamada de divisas, e ele passa a importar produtos supérfluos, né? E isso leva a uma diminuição drástica das reservas de divisa que nós tínhamos aqui no Brasil, uma política econômica que não obteve sucesso. Tanto é que na metade, em junho de 1947, o próprio Dutra vai limitar essa importação de bens somente para bens de área prioritária, tá? Bom, o principal ponto do governo Dutra, então, foi a Constituição, a nova Constituição brasileira, a Constituição de 1946, estabelecendo alguns pontos centrais, que era a independência dos poderes, o mandato presidencial de 5 anos, tá? 5 anos, não de 4 anos, como é hoje, com direito à reeleição. Votação obrigatória para os maiores de 18 anos, homens e mulheres, tá? Por isso que eu tenho uma experiência democrática mais ampla, tá? Ficando excluído do sistema de votação analfabetos, soldados e indígenas. Apesar da amplitude, não eram todos que votavam ainda, né? Bom, aí no outro ano, nós tivemos no final de 50, teve eleições e o Getúlio Vargas ganha com uma certa vantagem de votos para o candidato oponente, que era o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, membro do Exército, tá? E era ligado à UDN, tá? Então, segundo o governo Vargas, a volta do Getúlio Vargas, segundo o Getúlio Vargas, a volta nos braços do povo, né? Então, ele tem um retorno aqui durante esse período. E aí, eu discuti com vocês, tá? O choque de políticas existente aqui. Eu lembro que eu falei com vocês, tá? E é importante, isso está até pontuado no roteiro de vocês, que existia partidos oposicionistas. O Vargas, ele estava numa outra situação diferente daquele da era Vargas. Por quê? É um regime democrático, ele não pode cercear a imprensa, então ele não tinha o DIP, ele não tinha o DASP, ele não tinha os sindicatos inteiramente na sua mão, os operariados. Então, assim, o Vargas, ele tá em outro momento do governo dele. Só que a característica do Vargas é essa característica aqui, ó, onde eu tô com o cursor do mouse, ele tinha uma política de base nacionalista. Não entenda nacionalista aqui, não entenda que nacionalismo ele era um fechamento para o capital estrangeiro, muito pelo contrário. Ele queria a participação do capital estrangeiro aqui, mas com restrições, sem uma abertura total da entrada de recursos estrangeiros no país, tá? E aí, por outro lado, o partido do Vargas, aqui, o partido político do Vargas era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, existente até hoje, o PTB, tá? Só que a cara do PTB hoje é totalmente diferente do PTB da era Vargas, tá? Então, assim, tem um monte de caciques, tem um monte de políticos que, assim, são políticos lastimáveis, entre eles o Roberto Jefferson, tá? Que é o presidente do PTB. E aí eu tenho
O outro lado, o outro, dentro do choque de políticas aqui, o outro lado eu tinha uma corrente liberalista. E isso vai perdurar durante todos os outros governos, por isso que eu coloquei eles aqui, tá? O liberalismo era chamado também de entreguistas, tá? Porque os principais membros do liberalismo estavam contidos no partido da UDN, União Democrática Nacional. A UDN, tá? A UDN, por sua vez, ela tinha uma estrutura política voltada para a elite, então, assim, classe média e alta ali dentro da UDN, os grandes políticos oposicionistas, inclusive aí a política nacionalista, tá? Queria a UDN preservava, os entreguistas preservavam uma política de arroxo salarial, tá? De contenção dos gastos públicos, tá? E uma grande participação do capital internacional aqui no país. Então, assim, muito importante vocês, para analisar esse período da experiência democrática, quando eu falo esse período de experiência democrática, ele está muito dentro do livro de vocês, do livro. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu comprei esse livro essa semana, eu tô lendo, ele é um resumo do outro livro, A História Concisa do Brasil, Boris Fausto, tá? Esse é um livro interessante para quem quer aprofundar nas leituras, só que é o seguinte, para comprar e para ler esse livro aqui, tem que ter um conhecimento maior sobre a história do Brasil. Quem ainda tiver uma certa dificuldade, tem que ser no livro didático de vocês mesmos, para depois passar para aquele ali, tá? Porque a linguagem dele é uma linguagem assim, é uma linguagem mais profunda e ele não vai dando detalhes de muita coisa, não. Então, assim, no livro ali, ele até chama esse período de experiência democrática. O Boris Fausto é o autor dele, né? E aí, dentro desse quadro político, o Getúlio Vargas, ele é o grande motor dessa política aqui, dessa política de base nacionalista, né? Muito criticada pelos seus oposicionistas, né? Muito criticado, o Vargas teve grandes dificuldades, porque além de ter os liberalistas, os entreguistas na oposição, a oposição ferrenha, ainda teve a imprensa com um político do Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, chamado de Carlos Lacerda, que foi a grande pedra no sapato do Getúlio Vargas durante todo o governo dele, tá? Olha só, então o que tivemos de desenvolvimento durante esse período? A criação da maior empresa estatal brasileira na atualidade, tá? Que é a Petrobras. Criação em outubro de 1953, precisamente no dia 3 de outubro de 1953. Uma campanha cujo lema era "O petróleo é nosso", tá? Nota aqui que nós temos esse pronome de tratamento, né? Ele fala assim sobre nosso, quando ele fala nosso, ele é uma prática nacionalista. A campanha não nasce no governo do Vargas, ele nasce lá no governo do Dutra, tá? E ela é ratificada em 1953, quando o desenvolvimento, a base de prospecção e exploração do petróleo brasileiro teria que ser feito somente por uma empresa estatal brasileira, tá? Para evitar, inclusive, esse contato de outras empresas estrangeiras aqui dentro do Brasil. Interessante porque o certo, né? Isso aí é uma concepção minha, o certo, que as riquezas do país deveriam ser exploradas pelos próprios membros do país, né? Atualmente, nessa época aqui, é interessante eu destacar, nessa época aqui, nós tínhamos, então, um processo de estatização dos principais veículos industriais brasileiros, tá? É a estatização. Então, nós tínhamos empresas muito importantes dentro do campo petrolífero, que foi a Petrobras. No momento em que companhias americanas e canadenses quiseram investir na prospecção, a exploração da eletricidade aqui no Brasil, o Vargas já baixa um decreto em abril de 1954 para a criação da Eletrobras.
A atual companhia é elétrica, então a companhia nossa de petróleo e de energia elétrica são companhias estatais, quem gera é o governo, tá? Esse processo de venda dessas companhias, ela inicia com o governo Collor lá no ano de 1990, que é quando nós temos a inserção da economia brasileira pós-governo dos militares, que a gente vai ver isso. Os militares também tinham uma característica muito nacionalista em relação à parte econômica, assim, blindavam um pouco a economia, as empresas do capital estrangeiro, empresas multinacionais, nacionais, né, as empresas estatais, mas tinha um processo de liberalização também dentro do governo dos militares. Então, era muito dual. E, assim, início de privatização, quando eu falo de governo neoliberal, eu tenho que lembrar que neoliberalismo, ele tem a ver com as privatizações, o Estado mínimo, o Estado enxugando as mãos e passando essa economia para a mão, passando todos os elementos do Estado, que seria do Estado, de governo do Estado, para a mão da iniciativa privada. Tanto é que a nossa companhia energética atualmente, criada em 1955, olha só, nesse período aqui, a CELG, a atual Enel, ela foi criada em 55, ela foi privatizada em 2017 sob o governo do pilantra do Marconi Perillo, né? Então tá aqui, eu tenho esse desenvolvimento aqui feito dentro da política estatal brasileira, né? Então, aquilo que a gente falou, o Vargas sofre a oposição, e aí uma atrapalhada dentro os militares, eles sofrem a oposição, inclusive dos próprios militares, né? E aí, numa atitude que a historiografia discute, mas parece que o Vargas não sabia, porque o seu chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, foi lá e tenta assassinar o Carlos Lacerda, que era o principal opositor dele. O tiro sai no pé do Carlos Lacerda, o mandante do crime, que era o Gregório Fortunato, ele dá conta, inclusive, de matar o comandante das Forças Aéreas Brasileiras, o Major Rubens Vaz, e aí o governo Vargas entra num colapso impossível de contornar. O que o Vargas faz? Numa atitude inesperada, ele comete suicídio, tá? E isso abre uma série, uma comoção popular, que os militares que estavam armando para dar o golpe em 54 tiveram que recuar com essa atitude inesperada do Vargas. Por quê? Tudo que era oposição a Getúlio Vargas, a população foi para a rua e começou um quebra-quebra danado. Quebrou, foi na Embaixada Americana, foi na Globo, a Rádio Globo era grande oposicionista do Getúlio Vargas, entendeu? Passou nos principais pontos do Rio de Janeiro, que a capital era lá, então, assim, foi um momento muito tenso da história brasileira. E aí a gente começa o período da anarquia política, né? Que é o período chamado da Novembrada. O Vargas morre, quem assume foi esse presidente aqui chamado de Café Filho, tá? O vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, que inclusive se une à política udenista, tá? A política entreguista. E aí, em novembro, ele é acometido de um problema de saúde, tem que se afastar. Quem ganhou as eleições de 55 foi o político nacionalista, também populista, de Minas Gerais, o médico conhecido como Juscelino Kubitschek, tá? Ele ganha as eleições, só que das eleições até a transição, a posse, que seria em 31 de janeiro de 1956, quando chegou em novembro de 1955, tá? O Café Filho foi acometido de um problema de saúde. E aí ele passa dentro da transição política, quando o vice-presidente, já não tinha presidente, morreu, suicidou. Aí o vice-presidente não pode, aí quem assume seria o presidente do Congresso Nacional.
tá? O presidente da Câmara dos Deputados, que na época era o Carlos Luz. Hoje seria o Rodrigo Maia. E aí o Carlos Luz queria dar um golpe, não deixar, queria dar um golpe, tinha um plano arquitetado, não deixar o próprio JK assumir o governo em 56. O que acontece? Dentro da ala militar, um general nacionalista, de base nacionalista, tá? Chamado Henrique Teixeira Lott, ele dá um golpe preventivo, tirando o Carlos Luz da presidência. O Carlos Luz ficou 3 dias na presidência. Tirando o Carlos Luz da presidência e passando a presidência para o presidente do Senado. Porque na linha de transição é a seguinte: presidente e vice. Não tem presidente nem vice, o presidente da Câmara dos Deputados. Não tem presidente da Câmara dos Deputados, vai para o presidente do Senado. Não tem presidente do Senado, vai para o presidente do STF. Entendeu? Então a linha sucessória é dessa maneira aí. Confusão total, né, Caio? Por isso que esse período aqui foi um período assim, foi um período de turbulência política. Quem assume, quem não assume. Então, assim, foi tirado Carlos Luz da presidência e quem assume é o Nereu Ramos. Esse cara aqui, inclusive, ele consegue passar a faixa presidencial para o glorioso JK. O JK assume a presidência em 31 de janeiro de 1956, né? Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, no governo do JK? O JK, ele foi uma figura emblemática chamada presidente Bossa Nova, né? Tá? E ele tinha uma política de base desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, ou seja, ele queria, com auxílio do capital estrangeiro, com o capital nacional, desenvolver o Brasil naquilo que ficou conhecido como 50 anos em 5, tá? Então, o que ocorreu aqui? Essa política chamada nacional desenvolvimentista, o lema de 50 anos em 5, ela traz uma série de ordenamentos, uma série de planos, metas, eram 30 metas. Depois, num comício aqui, inclusive aqui em Goiás, durante a presidência, alguém perguntou para ele sobre a questão de Brasília, da construção da nova capital federal. Ele falou, não, eu vou colocar então como meta. Então, ele estabelece a 31ª meta como a construção da capital, a nova capital federal, saindo do Rio de Janeiro para em algum lugar do país. Não tinha ainda um plano efetivo. E acabou sendo aqui no estado de Goiás, né? A 200 quilômetros, Goiânia servia como base ali, como uma cidade alicerce para a construção, para a chegada de materiais, para a chegada dos principais pontos aqui, para a gente servir como base para a construção da nova capital federal, né? Então, com o JK assumindo, ele de fato, ele implanta esse desenvolvimento, tá? Ele de fato vai conseguir estabelecer esse plano de metas dele, não em sua totalidade, mas em 2 áreas principais, que foi a indústria de base e também a área automobilística, tá? A ideia central de Brasília é a integração regional. É sair do Sudeste e ir para o centro do país para que todas as áreas, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul estivessem interligadas. A capital ela tem que atender todo o enorme território brasileiro, né? Se a gente pegar o Brasil, ele tem assim, o Brasil ele tem uma dimensão continental, né? Então assim, a estratégia de Brasília seria um ponto interessante, né? Então o próprio JK ele vai conseguir estabelecer essa meta, ele entrega a Brasília, tá? O aniversário de Brasília, coincidentemente, lógico que foi programado para isso, ele é o dia 21 de abril de 1960, tá? Então, Brasília, ela faz aniversário em 60. E a própria Brasília, ela consegue, então,
21 de abril, porque é Tiradentes, né? Então eles programaram ali para entrega, Tiradentes, República, Nova Capital e tudo. Para ficar tudo num feriado só, né? Então Brasília entrega ali em 60, tá? Houve uma grande pavimentação de estradas, o Brasil passou, e aí a política do próprio Juscelino Kubitschek, é uma política de desenvolvimento, houve uma abertura para o capital internacional muito grande, e isso vai ter uma consequência muito séria, né? A política automobilística aqui durante o governo do Juscelino Kubitschek é o grande foco, né? Tanto é que eu tenho as entradas incisivas, né? Até coloquei isso no roteiro de aula de vocês. Deixa eu abri-lo aqui. Até falei isso para vocês em relação a esse período aqui. Deixa eu ver, segundo ano. É isso aqui, Juscelino? Então tá aqui, ó. Empresas multinacionais, tal, político da SEG, então ele coloca esses pontos aqui, eu coloquei isso aqui para vocês, ó, automobilística e os cigarros, tá? E aí, dentro dessa característica central aqui, eu tenho o Juscelino Kubitschek terminando o mandato dele, tá? Terminando o mandato dele e conseguindo desenvolver esse plano de meta. Consequência do governo do Juscelino Kubitschek, logicamente, inflação, o aumento da dívida externa, então, assim, nós captamos muitos recursos, tá? Captamos muitos recursos para a construção de Brasília. O Brasil se endividou enormemente, e aí eu tenho uma dependência econômica e tecnológica em relação aos países estrangeiros por conta dessa dependência, desse capital, desses recursos estrangeiros que entraram aqui para dentro do nosso país. A inflação foi o grande ponto a ser discutido aqui, porque ela vai cair na mão de um político populista, extremamente populista, que é o próximo presidente, que é o Jânio Quadros, né? Mas, enfim, Juscelino Kubitschek saiu aí, deu conta de governar, porque ele mesclou tanto elementos de base nacional, quanto elementos de base de uma política de capital estrangeiro. Então ele teve assim um período de governabilidade, ele teve uma boa relação com o Congresso, e aí ele conseguiu estabelecer esse desenvolvimento. Diferente do Vargas, né, que tinha uma política totalmente nacionalista, uma oposição muito ferrenha. O JK também teve essa oposição aqui, o DN o perseguia também da mesma maneira, mas ele conseguiu flexibilizando a sua política econômica a manter esses interesses do desenvolvimento lá, construção de Brasília e também dentro da política de base com inserção de capital estrangeiro. Então esse aí foi o ponto interessante do JK. E aí nós temos, olha só essa figura ela é enigmática na história brasileira, tá? Essa foto do Jânio Quadros, tá? Então ele é uma figura assim, ele é uma figura muito cômica da política brasileira. Ele era um populista, tá? Teve uma carreira meteórica, né, na história política brasileira, porque ele começou como vereador em São Paulo em 47 e em 58 já era deputado federal, né, em São Paulo, já tinha sido governador. Então, assim, ele teve uma política muito, a ascensão dele foi muito rápida, né? Maluco de bater, né, Guilherme? Maluco de bater. Então tá aqui, ó. Então, a carreira meteórica, os comícios do Jânio Quadros, era muito interessante essa parte da história brasileira. Os comícios do Jânio Quadros, para a presidência, disputando a presidência, ele entrava, ele era um cara muito catedrático, ele tinha um conhecimento muito grande de português. Eu começava a falar nos comícios dele e ele falava assim palavras que o povo não entendia, mas eram palavras bonitas. Então o pessoal falando, nossa, mas ele é inteligente, né? E aí outra coisa, ele tinha uma figura popular também que ele pegava,
ele ia para os comícios dele, para ele se identificar com a massa popular, ele pegava o paletó dele, ele amassava, ia um pouco mais sujo, tal, colocava o paletó ali meio amassado para mostrar que ele estava ali junto com a massa. Então ele era assim, ele na verdade ele é um político, mas ele tinha muito de teatro também, né? No meio do comício dele também, outro ponto interessante, no meio do comício, ele parava, ele tirava um pão com mortandela, do nada, assim, do bolso do paletó, e começava a comer um pão com mortandela, né? Então, essa prática política do Jânio Quadros, ele era um cara, assim, fora da realidade, né? E ele ganha as eleições, né? Ele ganha as eleições e a legislação eleitoral dessa época colocava assim, você votava para presidente e uma votação paralela, você votava para vice, não era uma chapa, não. Então, quem ganha, por exemplo, para vice-presidente, quem ganha aqui para vice-presidente, inclusive com mais votos que o próprio Jânio Quadros, foi o João Goulart, que era uma oposição. O Jânio Quadros, ele se filiou à UDN, depois que ele ganhou, ele foi e saiu da UDN. Teve problemas com a cúpula da UDN e ele acabou saindo, entendeu? E o vice-presidente dele era o João Goulart. O João Goulart, a gente lembra do João Goulart, era um ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, então ele era do PTB, uma figura muito carismática, uma figura popular, nacionalista. E o João Goulart, ele está aí, junto com o Jânio Quadros, durante esses primeiros momentos. Então, o problema que o problema aqui dentro da política do Jânio Quadros é que ele não teve em si ele não teve em si uma política, ele não teve um plano político, não teve um plano político geral que atendesse a essa classe. Tá? Ele não fala assim, ó, o meu projeto político é esse aqui, para educação vou fazer isso, para economia, para o saneamento, para a cidade, para o transporte. Então ele foi eleito com uma gama populista, tá? E aí a política dele era uma política muito confusa, tanto é que aqui eu coloquei para vocês, ó, o que ele coloca aqui, as primeiras políticas dele, por exemplo, o proibido o uso de biquíni nas praias. Eu tô falando da década de 60 aqui no Brasil, né? Estou falando da década de 60 aqui, que havia, assim, havia um pudor muito grande em relação aos trajes de banho, em relação à praia. Tanto é que se você for ver a história da moda, os primeiros biquínis, os primeiros trajes de banho dos homens, os homens usavam macacão, cara, né? Não podia sair. Hoje praticamente você mostra tudo, né? Então são o que eu tenho hoje são micro biquínis, né? Minúsculos, só a fitinha. E tudo bem, você vai. Aqui no Brasil é muito dessa realidade, né? Então, assim, o que estabelece que, por exemplo, proíbe o uso de biquíni, proíbe rinha de galo, que é a briga de galo, né? E o uso de lança-perfume aqui no Brasil, né? O lança-perfume era muito usado principalmente durante o carnaval, né? Que o pessoal usava, passava, jogava lança-perfume, o pessoal cheirava aquilo ali, que o lança-perfume um coisa para banheiro, né? É tipo um bom ar para banheiro. E o pessoal cheirava ali o lança-perfume, dava uma ideiazinha ali, isso durante o carnaval, né? Então o pessoal fazia isso com muita frequência, né? E aí ele vai proibir isso, mas assim, de relevância, de estrutura para o país, assim, muito pouco fez, né? E ele ainda veio se atrapalhar ainda mais na sua política internacional, né? A política internacional do Jânio Quadros foi uma política horrível, porque ele se declarou com uma política internacional independente. Ele falou assim, ó, eu não vou apoiar nem Estados Unidos nem União Soviética. Então ele já, no primeiro ponto, ele apoia isso aí, política internacional independente. Aí essa política internacional independente, ele vai levar o quê? Vai levar justamente a um restabelecimento da União, da relação diplomática com a União Soviética, o principal
principal inimigo dos Estados Unidos agora, nesse momento, aí ele começou a ser visto como um comunista, né? Na época, o presidente americano, o chamado o John Kennedy, ele começa a ter uma atenção maior aqui no Brasil, porque eu tenho que lembrar que em 1961 o Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara já tinham dominado Cuba e era o primeiro país ali que estava caminhando para ser um país socialista. A ratificação do socialismo vai ser em 1961 e aí eles já começam a dar atenção para esse socialismo espalhar aqui dentro da América, né? E aí o Jânio Quadros vai lá e condecora numa atitude assim inesperada, olha a cara desse doido. Ele vai condecorar o Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro, a maior honraria do Estado brasileiro, a maior honraria do Exército. Ele vai condecorar um líder de base socialista aqui dentro do país, no meio da Guerra Fria, né? Então, assim, o Jânio não tinha o apoio do Congresso Nacional, então ele não tinha aquilo que a gente chama de governabilidade. Quem não tem o Congresso Nacional não governa, então ele não tinha o apoio do Congresso Nacional, ele tinha uma pressão externa vindo dos Estados Unidos por conta dessa aproximação, por conta de reatar as relações diplomáticas com a União Soviética, ele não tinha nenhum plano econômico, e aí ele se viu isolado, no meio do nada, ele se viu isolado politicamente, ele como presidente, mas está ali sem nenhum tipo de comando efetivo, né? Sem uma política efetiva de governo. Numa atitude, sim, sem pensar ou pensada. Alguns dizem que ele quis aplicar tipo um golpe por via institucional. Ele vai apresentar uma carta de renúncia ao Congresso pensando que a população falasse não renuncia não, tal. O Congresso pega a carta dele, lê e aprova a renúncia dele no dia 25 de agosto de 1961. E ele vai renunciar com apenas 6 meses de governo. Então, assim, isso abre um problema político no Brasil muito grande, porque quem assumiria seria o João Goulart, que era visto como um cara socialista, inclusive ele estava em uma viagem à China comunista, vendo como é que era o sistema e tal, teve contato com Mao Tse-tung da China, e aí, assim, os políticos, principalmente da UDN, uma ala militar, falou, não, esse cara não vai assumir não. E aí abriu um precedente, e aí o Congresso vai mudar a Constituição brasileira adotando o sistema de parlamentarismo ao lugar do sistema presidencialista. Isso eu expliquei para vocês dentro do vídeo, tá? Bom, meninos, então esse foi o aspecto. O próximo governo que vocês vão observar na aula de hoje, tá? Na aula que já está disponível para vocês, é esse governo aqui. Opa, voltando. Do presidente João Goulart, o Jango, tá? Então, assim, eu vou falar lá nesse vídeo que eu postei hoje para vocês, já está disponível desde as 7 horas da manhã. Então, esse vídeo falando sobre o João Goulart, tá? Está lá junto com o roteiro. E, principalmente, no finalzinho do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o golpe civil militar de 1964. Beleza? Meninos, então é isso. Eu acho que deu para a gente fazer uma retrospectiva, uma ideia sobre esse governo da experiência democrática. Bom descanso para vocês, boas aulas, estudem aí para as avaliações, tá? E um grande abraço. Um beijão, tudo de bom.